para a gente se conectar aos corações, a gente precisa usar os nossos ouvidos. Se você quer se conectar com alguém, a melhor forma é de ouvir, não só escutar, mas sentar para ouvir o que é que aquela pessoa está falando. E quando eu entrei na palavra de Deus, eu vi que tem vários textos que Deus nos traz justamente para essa arte de ouvir. E o primeiro texto está em Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apresentem em falar mas não se apressem em falar nem em se irar. E eu usei a versão 9 NVT para esse texto. Em Provérbios capítulo 12, versículo 15 diz assim: o insensato teima em fazer tudo do seu próprio jeito, mas o sábio pede e ouve os conselhos. E eu usei a versão mensagem para esse. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, diz assim: responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. E Provérbios 19, 27 diz: se você deixar de ouvir, querido filho, e andar sozinho, logo se sentirá perdido. E essa versão, eu usei a versão mensagem. Agora eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou explicar a dinâmica. Cada uma de vocês vai fechar os seus olhos e levantar as suas mãos. Nisso que você levantar a sua mão, você vai abaixar a mão quando você achar que deu 1 minuto. Eu vou colocar 1 minuto aqui no timer. Tá bom? E cada uma de vocês vai fechar os olhos e levantar as mãos. Quando você pensar que deu 1 minuto, você vai baixar a sua mão. Entenderam? Então vai. Começando de agora. Feche os olhos e levante as mãos. Ih, abaixei antes. Meu Deus. Apressadinha, Cidinha. Ai, Deus. 1 minuto. Deu 1 minuto. Abaixei antes. Quem abaixou antes? Quem abaixou antes? Eu. Só a irmã Cidinha? Só a irmã Cidinha? Gente, vocês viram que 1 minuto é um longo tempo? Quem percebeu que 1 minuto é um longo tempo? 1 minuto é um tempo assim que você pode, quando você está numa conversa, você pode parar para raciocinar o que a pessoa está falando. Você pode parar para ouvir aquilo que outra pessoa está falando. 1 minuto é um longo tempo. E por que eu quis fazer essa dinâmica? Porque a primeira pessoa que nós precisamos estar ouvindo é Deus. E a gente só precisa de ter 1 minuto para ouvir a Deus. 1 minuto. E eu não vou estender esse capítulo, esse tema de ouvir a Deus, porque só nele eu posso passar 40 minutos. Mas eu quero dar para vocês 3 dicas que podem lhe ajudar a ouvir a voz de Deus. E você só precisa de 3 minutos. Primeiro, você precisa a prática.
Você precisa de colocar em prática, precisamos fazer isso todos os dias. Ah, Elda, eu não tenho tempo. Tem. Porque se você não tem tempo para ouvir a voz de Deus, então as coisas que a gente vai fazer não vai dar certo. Porque é Ele que direciona a nossa vida. É Ele que nos dá estratégia. É Ele que vai conversar com você. E como que você vai ouvir a voz de Deus? É a sua postura. Segundo, é a sua postura. A sua postura precisa estar em quietude e prontidão. E a terceira dica que eu quero te dar é um lugar. Separe um lugar onde você pode ir e estar sozinho com Deus. Gente, às vezes você pensa assim, nossa, eu não tenho tempo. Isso aqui não é uma opção. Isso aqui é algo necessário para você colocar em prática, ouvir a voz de Deus. O que é que Deus quer de você hoje? O que é que Deus quer de você na próxima semana? O que é que Deus quer de você na sua família? O que é que Deus quer de você com seu esposo? O que é que Deus quer de você com seus filhos? O que é que Deus quer de você como mulher? O que é que Deus quer de você no seu ministério? Ou talvez Deus só quer que você seja renovada, restaurada, fortalecida nele. O que acontece, gente, é que no nosso ativismo, às vezes a gente não para ter esse tempo que a gente precisa de ouvir a voz de Deus. Eu quero ler para você, e eu vou só falar isso sobre ouvir a voz de Deus, e eu vou entrar agora sobre ouvir, como que nós colocamos a arte da comunicação, de ouvir em prática. Mas eu quero ler uma estatística para você, que está nesse livro aqui, do John Maxwell, o livro de ouro da liderança. E ele fala, e tem uma estatística que fala assim, eu vou ler para você. Escuta só. Você passa a metade do dia de trabalho, cerca de 4 horas. Se você trabalha 8 horas, você passa a metade do dia de trabalho envolvido em atividades que exigem sua atenção em relação a outras pessoas. Sim ou não? Sim, né? Você escuta, dessas 4 horas, você escuta aproximadamente 2 horas somente do que as pessoas dizem. Tá? Na prática, você ouve mais ou menos só 1 hora. Então, de 4 horas, a gente escuta 2, mas só ouve 1. E a gente entende a diferença entre ouvir e escutar, que eu já falei no início. Você somente acredita em apenas 15 minutos daquilo que a gente ouviu. E se lembra de não mais do que 8 minutos do que as pessoas disseram. Isso aí é tremendo. Nós somente lembramos de 4 horas que a gente está conversando com as pessoas. A gente só lembra de 8 minutos daquilo que foi dito. Será que a gente está... Será que a gente... Posso fazer um comentário? Pode. É tão real isso que você está falando aí, que toda vez que eu vou fazer um aconselhamento, eu anoto tudo. Tem que anotar. Tem que anotar, porque senão você não lembra, nós não lembramos. Bons líderes motivam os outros com a sua habilidade de ouvir. Bons líderes nós motivamos os outros com a nossa habilidade de ouvir. Nós devemos, olha só, evitar as primeiras más impressões. Sabe quando a pessoa vai conversar com você e você já tem aquela mal impressão que você já quer se fechar? Eu sou culpada disso. Quando a pessoa já vem pra mim e já me dá um nó no estômago, eu já desligo. Devemos ser menos egocêntricas. Tipo assim, pensar na gente, né? Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e a gente já pensa, mas eu passei por isso também, ou a minha situação é pior do que a sua, ou papapá. Precisamos ser menos egocêntricas. Precisamos evitar as críticas logo do início. Porque às vezes as pessoas já vêm falar com a gente e a gente já
já tenho alguma crítica para falar. E nós devemos evitar. Precisamos ouvir com empatia, ouvir, se colocar no lugar da pessoa. Precisamos ser ouvintes ativos. O que é um ouvinte ativo? Você repete aquilo que a pessoa falou. Ah, você tá falando isso? Ah, sim. Mexe com a cabeça. Tô te ouvindo. Dá um sinal de que você está ligado naquilo que a pessoa está falando. Você deve clarificar o que estamos ouvindo. O que é isso? A pessoa está falando e você fala, então você quer dizer isso para verificar que você está entendendo o que a pessoa está falando. E o por último, é reconhecer que há um poder de cura no ouvir. Há um poder de cura, porque muitas vezes a pessoa, ou até mesmo os nossos liderados, a pessoa da equipe, ela quer desabafar. Às vezes não precisa de mudança, às vezes não quer nada, mas ela quer desabafar, ela quer falar o que ela pensa, do que está acontecendo. E a gente tem que estarmos ali para ouvir. É a mesma coisa dentro de casa, gente. Às vezes nosso esposo precisa desabafar, os nossos filhos precisam desabafar. E tudo que eu estou falando com vocês aqui, aplica em trabalho de equipe, aplica-se em trabalho de liderança de igreja, aplica-se aos nossos relacionamentos pessoais em casa e aplica-se com os nossos relacionamentos com os nossos amigos, as nossas amigas. Amém? Eu quero rapidamente lhe dar 5 pontos estratégicos para te ajudar a melhorar a sua comunicação na arte de ouvir. 5 pontos estratégicos para te ajudar a melhorar a sua comunicação. Olha só, o primeiro ponto, entenda as pessoas antes de começar a liderá-las. É claro que a gente já está liderando, né? Então, se a gente não está entendendo, vamos procurar entender as pessoas que nós estamos liderando. Não é possível estabelecer interação se você não se esforçar para ouvi-las. Não é possível eu e você interagir com as pessoas se a gente não tirar 1 minuto para ouvir as pessoas. A principal fonte da liderança está na capacidade de entender as pessoas. É preciso conhecer o que se passa no coração das pessoas, dos liderados. Precisamos ter a sensibilidade em relação às esperanças que eles têm, aos sonhos que eles têm, às dificuldades, às lutas, os problemas. Precisamos estar interagidos na vida daquelas pessoas que nós estamos liderando. Então a gente precisa entender o que se passa, precisamos entender os seus pensamentos, precisamos entender de onde eles vieram, o que aconteceu na adolescência, com os mães, com as pais, quais são as suas dificuldades. Precisamos entender, porque se a gente não entender as pessoas que estamos liderando, as pessoas que estão do nosso lado, os nossos cônjuges, não tem como interagir. Vamos caminhar sozinhos. Vamos esperar dele algo e eles vão até fazer aquilo que a gente está pedindo, mas assim, por obrigação. E a liderança, o principal papel de líderes é desenvolver relacionamentos. Se nós temos relacionamentos bons na nossa equipe, na nossa área de comunicação, o nosso trabalho vai melhorar. A nossa equipe vai crescer, ela vai se expandir, o nosso ministério vai se expandir, vai ter alvos que vão ser alcançados, objetivos que vão ser alcançados, mas precisamos ter essa habilidade de ouvir aquelas pessoas que estão do nosso lado. Segundo, ouvir é a melhor maneira de se aprender. Aí eu coloquei aqui, por isso que Deus nos deu 2 orelhas e 1 boca. Porque nós aprendemos com ouvir. Quando deixamos de ouvir, bloqueamos uma parte considerável do nosso potencial para o aprendizado.
Eu acho interessante que por isso que a Bíblia diz assim, a fé vem por onde? Pelo ouvir, pelo ouvir, pelo ouvir. Por isso que eu e você, a gente ouve as mensagens, nós fazemos cursos, a gente anota, por quê? Porque a gente está aprendendo. Então, se a gente está ouvindo, estamos aprendendo. Se você tirar um tempo para conversar com seus adolescentes, por exemplo, quem tem filho adolescente, eu, às vezes, sento e ouço a Nina falar, eu estou aprendendo demais, porque a geração dela é completamente diferente da geração, licença, da Keila. É outra geração, é outro nível, são outras coisas. Os problemas são o mesmo, mas da forma que os problemas vêm, são diferentes. As dificuldades que ela enfrenta são outras dificuldades, de outras formas que estão se apresentando à vida dela. Mas se eu não tirar 1 minuto, 2 minutos para sentar e ouvir o coração dela, eu não vou aprender. Eu vou bloquear, eu não vou saber lidar com os adolescentes desta geração. Eu não vou saber lidar com as crianças que estão nascendo. Então, a gente aprende. Eu gosto de sentar também com pessoas mais idosas do que eu, porque se eu ouço, eu aprendo certas coisas, certas atitudes. É muito ruim quando e eu vou falar por mim, quando eu vou conversar com alguém e eu falar algo de experiência e a pessoa tem uma atitude de que já sabe tudo. Alguém já lidou com esse tipo de pessoa? Que você quer ensinar, quer ajudar a pessoa e a pessoa já se fecha, tipo assim, você não sabe de nada, você é velha, é outra época e tal, tal. Isso é muito ruim, mas imagina a pessoa tentando falar com você. E a gente aprende, eu sempre digo que eu aprendo. Eu aprendo com as mulheres mais novas, eu aprendo com as mulheres mais velhas, eu aprendo com as mulheres da minha idade. Quando eu tiro 1 minuto para ouvir o que elas têm que falar. Terceiro, saber ouvir pode impedir que os problemas se avolumem. Ouça os murmúrios. E aqui é um provérbio Cherokee. Ouça os murmúrios para não ter de ouvir os gritos. Ouça os murmúrios para não ter que ouvir os gritos. John Maxwell fala assim, ó. Ele colocou, eu escrevi aqui que ele falou assim: líderes gostam de resultados. E com isso, líderes gostam de resultados. E com isso vem a impaciência. Infelizmente, esse jeito de agir faz com que deixamos de ouvir. Quanto mais alto o nível de liderança que se atinge, maior é a autoridade que se tem, mas menos que se tem nas mãos, e menor é a disposição de ouvir o que os outros têm a dizer. E aí, quanto mais longe que a gente fica da linha de frente, mais difícil fica de a gente saber o que está acontecendo. Que as pessoas não vão vir falar com a gente. Então, precisamos ter essa habilidade de ter esse relacionamento com aqueles que estão próximos. Porque senão, nós não vamos ficar sabendo o que está acontecendo. Não vamos ficar sabendo do que está acontecendo. E quando ficamos sem saber das coisas, os problemas têm a tendência de piorar. Então, quando a gente ouve murmúrios, vamos nos aproximar e ouvir para entender o que está acontecendo. É a mesma coisa dentro de casa. Às vezes, a gente sabe que as coisas não estão indo muito bem. A gente escuta assim, uns murmúrios, né? Uns falatórios, mas a gente ignora. Quem nunca fez isso? Eu sou culpada disso também. Às vezes, por quê? Porque eu não quero lidar com aqueles murmúrios. Mas se eu não lidar com aquilo, com aquele pequeno problema, daqui uma semana virou um problemão que eu vou ter que lidar. Então, saber ouvir pode impedir que os problemas se agravem, que se eles ficam maiores, e a gente nip it in the bud, como diz um americano. Quarto, saber ouvir estabelece uma relação de confiança.
Saber ouvir estabelece uma relação de confiança. Quando os liderados deixam de acreditar que o seu líder os ouve, começam a procurar por alguém que o faça. E isso, gente, se aplica em todas as situações que nós vivemos. A mesma coisa dentro do nosso lar. Se nós não ouvimos os nossos filhos, eles vão procurar outras pessoas que vão ouvi-los. Professores, amigos, e podem levar eles em uma direção que você não deseja. A mesma coisa os nossos maridos. Se nós não pararmos para ouvi-los, eles podem procurar outras pessoas que vão tirar um tempo para ouvir. E a mesma coisa com a nossa equipe, com as nossas pessoas que nós lideramos. Se nós não tirarmos um tempo para ouvi-los, o Dr. David Burns, ele é médico e professor de psiquiatria na Universidade de Pensilvânia. Ele explica assim, ó, o maior erro que alguém pode cometer ao tentar falar de modo convincente é priorizar a expressão dos próprios sentimentos. Isso quer dizer o quê? O meu maior erro, quando você vem conversar comigo sobre os seus sentimentos, eu falar dos meus. O que as pessoas mais desejam é ser ouvidas, respeitadas e compreendidas. Ouvidas, respeitadas e compreendidas. A partir do momento que elas percebem que estão sendo compreendidas, sentem-se mais motivadas para entender o seu ponto de vista. É isso. Se nós tirarmos um tempo para ouvir as pessoas vão confiar na gente, especialmente porque a gente vai dar um ombro amigo, vamos nos colocar no lugar das pessoas. E quantas vezes as pessoas têm algo de valor para compartilhar? Eu sei que quando eu sempre me fechava, quando as pessoas vinham falar comigo com deboche, ironia, sarcasmo, ou quando a pessoa vinha falar comigo como um sabe-tudo. Nossa, eu não conseguia lidar com isso. Mas, no decorrer dos anos, eu tenho aprendido que eu não sei o que a pessoa está passando. Eu não sei como a pessoa foi criada. Eu não sei os problemas e as dificuldades de fulano, de Beltrano. Eu também não sei as inseguranças que fulano e Beltrano têm. Então, se eu parar um segundo e me compor e ouvir, eu vou ver certas coisas que as pessoas estão falando que tem influência, que são válidas para a situação que nós estamos abordando no momento. É verdade, também acho que a gente tem que respeitar o nível de maturidade das pessoas, né? Exatamente. Exatamente. O nível de maturidade das pessoas. Se a gente, na hora que a pessoa vem e a gente se fechar, já desligar, a gente até certo ponto demonstra um nível nosso, né, de maturidade. E a gente precisa ter um nível elevado. Ouvir que nós vamos adquirir algo bom nesse momento de ouvir. E até mesmo se a gente parar para ouvir as nossas próprias deficiências, eu vou melhorar. Eu sempre falo para as pessoas, se você falar para mim aonde eu posso melhorar, isso vai me ajudar. Se você falar para mim, eu me lembro que eu e Euclides, a gente teve muita dificuldade de comunicação. Quando eu ia perguntar para ele qual eram as áreas que eu precisava mudar, ele falava que eu não precisava mudar em nada. Então eu era perfeita, né? Por quê? Porque ele queria evitar confronto, entendeu? Ele não queria me magoar, não queria me entristecer. Mas aí, gente, eu não mudava, eu não ia mudar. Se você não fala pra mim, Elda, você precisa melhorar na sua comunicação. Você precisa melhorar, sei lá, em qualquer, né? Em alguma área. Elda, você fala demais, fale menos. Se você não falar pra mim, eu não tenho como melhorar. E isso, gente,
mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho. Porque ninguém quer que alguém fale dos erros das pessoas. Mas, e aí eu tô falando agora, assim, em termos de equipe, em termos de melhorar o nosso trabalho, eu tô falando também em nossos relacionamentos pessoais, com os nossos filhos, com os nossos esposos. Isso vai nos ajudar. Se a gente der um passo para trás e falar, não, deixa eu ouvir, né, o que fulano quer falar sobre a minha pessoa. Hoje em dia, Euclides, ele é muito livre, ele fala até demais. Mas é muito bom. Eu gosto de saber para eu poder mudar nas áreas que eu preciso mudar. Saber ouvir fortalece a sua equipe. Saber ouvir fortalece a sua equipe. Um dos maiores presentes que se pode dar a uma pessoa é a atenção. Isso foi quem falou, foi Jim Rohn, e ele é um autor e ele é um escritor americano que falou isso. O ex-presidente da Chrysler, Lee Iacocca, disse assim: saber ouvir pode fazer a diferença entre uma empresa grande e outra medíocre. Medíocre. Ninguém pode chegar ao nível mais alto e levar junto a sua equipe se não é capaz de ouvir os outros. Isso não acontece, pois não consegue extrair o melhor da sua equipe, se não sabe quem são as pessoas que a compõem, como pensam, que tipo de contribuição pode oferecer, etc. Só dá para descobrir essas coisas quando temos a disposição para ouvir. Eu li uma matéria onde diz que aquele restaurante Chili's, eu não sei se você sabe, conhece aquele restaurante Chili's. O que o CEO fez? Ele pegou todos os gerentes de todos os Chili's e os gerentes e os garçons e as pessoas que trabalhavam nos restaurantes e falaram assim: eu quero saber de vocês quais são as comidas mais gostosas e tal, qual que são as comidas que você acha que deve compor o nosso menu e o que vocês pensam. E o menu deles, desse restaurante, é composto das ideias das pessoas que trabalhavam nos restaurantes, dos gerentes, dos garçons, das garçonetes. Por quê? Porque o dono, o CEO, tirou um tempo para ouvir. E um tempo atrás eles foram ganhar um prêmio do melhor menu que existe assim nesses restaurantes de redes. Então, gente, saber ouvir fortalece a nossa equipe, porque podemos fazer mudanças, podemos fazer mudanças, ter estratégias que vai melhorar o nosso modo de pensar. Às vezes, igual eu sempre falo, nós temos uma visão, mas a forma que você vai fazer da forma que você vai chegar à visão no final são diferentes. Eu posso trabalhar de uma forma, a Érica trabalha. A visão nossa é o quê? Ganhar almas, não é isso? Vamos ganhar vidas para Jesus? A minha forma pode ser, eu posso falar assim para a Érica: gente, vamos montar uma equipe de evangelização e sair e entregar folhetos. A Érica fala: não, Elda, não, eu tenho uma ideia melhor. Por que a gente não faz eventos para a comunidade? Vamos fazer eventos para a comunidade, trazer as pessoas para aqui para perto, levar a cesta básica para quem precisa, montar um time de futebol para as crianças, ou uma salinha de jogos, ou vamos ter uma noite de pizza, ou vamos fazer um louvorzão. E se eu falar assim para a Érica: não, vamos entregar folheto. Gente, o que eu estou fazendo? A ideia da Érica é sensacional. A gente pode atingir muito mais, desenvolver relacionamentos, se eu parar para ouvir a sugestão das outras pessoas. O objetivo é o mesmo, gente: ganhar vidas para Jesus. Mas da forma que nós vamos ganhar essas vidas é que diferencia. Que eu posso não estar vendo que a forma que a Érica apresenta para mim
é melhor. Eu vou ganhar mais pessoas, eu vou desenvolver relacionamentos, eu vou atingir melhor. Hoje em dia não se distribui folhetos, as pessoas não leem, as pessoas querem conversar, as pessoas querem coisas rápidas. Então, saber ouvir fortalece as A suas maioria nem pega equipes. mais. Não, nem pega, exatamente, não pegam mais folhetos. E eu vou concluir aqui, gente, com algumas sugestões para vocês melhorarem a arte de ouvir. Sugestões. Quando você for conversar com alguém, coloque, se você tiver aconselhamento ou até mesmo numa reunião de equipe, coloque um O no seu bloco ou no seu computador, aonde for que você vai fazer as anotações, para ouvir. Ou O, que é ouvir com os olhos. Ouvir com os olhos. Ouvir com os olhos, ouvir e olhar na pessoa quando tá falando é muito importante. Eu creio que às vezes você pode fazer um teste. Você pode pedir para alguém da sua equipe, alguém que você se sente confortável, para ficar de olho em você, para ver quanto tempo você fala e quanto tempo você ouve. Qual é a porcentagem? Você falou 80% do tempo ou você ouviu 80% do tempo? E eu estava lendo no livro aqui, eu acho que é esse aqui, Leadership is Language, que se a gente estiver falando 80%, precisamos aprimorar a nossa habilidade de ouvir. Foque intencionalmente na pessoa que você está ouvindo, para assim entender o que ela está falando. Foque nos olhos da pessoa. Mexe com a cabeça, dando um sinal de que você está ouvindo. Dê um feedback para a pessoa ou repita aquilo que a pessoa está falando. Preste atenção em conversas do passado, o que já foi conversado no passado, o que a pessoa já falou no passado. Muitas vezes você vai conectar e você vai ter que dar uma de psicóloga. Tentar ver o que está acontecendo no coração das pessoas, o que é que realmente a pessoa quer falar. 6, e aqui está no ponto 6, ouça com a entrelinhas, né? Com uma terceira orelha, nas entrelinhas. O que é? Isso aqui né? Às vezes as pessoas não são claras no falar, às vezes tem medo de sugerir algo, de magoar, de machucar a pessoa. Então, ouça entre linhas e encoraje a pessoa a ouvir, a falar que você está ouvindo. Pense na sua linguagem corporal, na sua postura. Não demonstre uma postura de julgamento desde o início. Relaxe, né? Dê sinais para a pessoa continuar falando. Dê sinais de que você está calma. Para a pessoa, não cruze os braços, não mexe com a caneta, não fique inquieto. E lembre-se que a arte de ouvir requer muita prática, muito esforço, muita atenção. A arte de ouvir requer muita prática, muito esforço e muita atenção. Isso que eu quis trazer para vocês hoje no nosso processo de comunicação, no nosso aprendizado de comunicar. Eu acho que vou ter mais 2 aulas sobre a comunicação. E aí a gente vai conversar sobre agora como a gente vai conversar, a hora de conversar, o que deve ser conversado, como devemos conversar e como tem a diferença entre a minha geração, a geração da pastora Merielle, a geração da
da Érica, com a geração da Nina, diferenças em como devemos comunicar com cada geração. Mas eu queria hoje dar esse conteúdo para vocês, para poder comunicar. Primeiramente precisamos aprender a ouvir umas às outras, ouvir a nossa equipe, ouvir as pessoas que estão perto de nós, que assim a gente vai poder melhorar o nosso relacionamento. Eu creio que tudo isso é a base de fortalecer os relacionamentos um com os outros da forma que nós trabalhamos. Agora, se você tem dificuldade de comunicar com as pessoas que te lideram, que são seus líderes, nesse caso, se você tem dificuldade de você conversar com o seu pastor ou com as pessoas na igreja, aí tem que fazer uma retrospectiva interior para saber o que se passa, né? Será que a pessoa com quem você está conversando não é um bom ouvinte? Então, para você ver, se você às vezes tem dificuldade de comunicar com alguém, porque você não é uma boa ouvinte, talvez as pessoas tenham uma dificuldade também de comunicar com você, porque talvez a gente também não somos boas ouvintes. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê discernimento e a habilidade de desenvolver a necessidade de sermos boas ouvintes. Amém?